revelado o poder transformador dos 12 apóstolos em milagres incríveis e obras divinas. No terceiro ano de Joaquim, na Palestina, havia uma inquietação no ar. Enquanto as ondas do mar da Galileia quebravam suavemente nas margens, dois irmãos, Pedro e João, trabalhavam arduamente em suas redes, esperando ansiosamente a próxima captura. O aroma do peixe fresco preenchia o ambiente, nas feiras movimentadas, o murmúrio das vozes se misturava ao sussurro das histórias sobre um profeta que operava milagres. Todos falavam do Messias prometido, aquele que traria alívio e libertação em tempos tão difíceis. Pedro, robusto e de espírito fervoroso, olhava para o horizonte, onde o sol se punha, injetando esperança em seu coração. Certa tarde, enquanto os irmãos lutavam contra as teias do cotidiano, a atmosfera mudou de repente. Aproximava-se um homem de aparência singular, cercado por um brilho quase etéreo. Ele tinha um olhar que falava ao profundo de suas almas. Era Jesus de Nazaré. As palavras que ele pronunciou reverberaram com uma autoridade que Pedro nunca havia testemunhado. Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aquela simples frase incendiou o coração de Pedro. De imediato, as redes caíram ao chão, e os irmãos, transformados pela convocação divina, deixaram tudo para trás, prontificando-se a seguir o chamado celestial. A transformação começou ali, na beira do mar, onde a vida viva e cotidiana se tornava sobrenatural. Pedro e João, ungidos pelo Espírito Santo, enfrentaram um mundo hostil, onde as sombras da opressão romana e os conflitos religiosos ameaçavam apagar a luz de sua fé. A primeira prova de coragem chegou quando Pedro, após curar um coxo à entrada do templo, foi preso pelos líderes religiosos. Mas, com a determinação inabalável, ele se levantou e proclamou audaciosamente o nome de Jesus, desafiando as correntes da opressão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O clímax desta saga chegou em uma noite sombria, quando Pedro foi encarcerado. O silêncio grueso da prisão envolvia-o como um manto pesado. Porém, a fé do apóstolo não se abrandou. No abismo mais profundo, um anjo do Senhor apareceu, iluminando a cela e quebrando suas correntes. A porta se abriu, e Pedro, livre, caminhou para fora, uma testemunha viva da providência de Deus. Esta libertação, no entanto, foi apenas o início de uma jornada épica. Os apóstolos, agora revestidos da coragem divina, propagaram o evangelho com fervor. Milagres surgiram onde quer que fossem, cada ato uma declaração da presença poderosa de Deus. Mas perguntas permaneciam: o que mais estava por vir? E como continuariam a manter o fervor em meio às perseguições? As histórias dos 12 apóstolos desenrolavam uma narrativa de fé que ecoaria através dos séculos, mantendo viva a chama da esperança no coração da humanidade. O legado de Pedro e João clama por revelações a ser desvendadas. Que maravilhas Deus ainda tinha reservado para aqueles que estavam dispostos a seguir. O poder transformador de Deus não conhecia limites, e a busca por respostas continuava, prometendo desdobramentos emocionantes em cada página da história sagrada. A inquietação estava apenas começando. À medida que a luz do dia se dissipava, dando lugar ao manto da noite, os apóstolos se reuniram em um pequeno aposento, um local já marcado por intimidade e fervoroso clamor. A cidade de Jerusalém pulsava em torno deles, cheia de desafios e interrogações. Os ecoantes passos de tropas romanas denunciavam a tensão crescente, e os rumores das sinagogas sobre o movimento de Jesus permeavam o ar, trazendo tanto esperança quanto temor. Precisamos de coragem, Pedro, agora um líder entre eles, declarou. O Senhor não nos chamou para nos escondermos. Assim como Ele esteve conosco, Ele estará em cada palavra que proferimos. A chama da determinação queimava em seus olhos,
refletindo a verdade de que eles não eram mais pescadores, mas sim, arautos do reino. Foi então que uma inquietação súbita tomou conta do grupo. João, sempre atento, viu uma sombra se mover na porta. A tensão se transformou em expectativa. Era Maria, a mãe de Jesus. Ela entrou com um semblante que misturava preocupações e um brilho de esperança. A paz esteja com vocês, disse ela, com voz suave, mas firme. Estava em oração e convicção sobre o que deve acontecer agora. Os apóstolos escutaram atentamente. Maria começou a relatar uma visão poderosa que tivera em oração. O Senhor me revelou um plano divino, um momento de grande junção da glória de Deus entre nós. Ele deseja que você, Pedro, vá à casa de Cornélio, o centurião, e leve a mensagem, pois a salvação será estendida a todos os povos. As palavras de Maria ressoaram como um eco claro no coração de Pedro. Lembrou-se do que Jesus sempre dissera sobre ir até os perdidos, e agora a visão se manifestava através da sua mãe. O Pai desejava reunir não apenas os filhos de Israel, mas todo o mundo na aliança prometida. Isso mudará tudo, murmurou João, enquanto seus olhos brilhavam com o entendimento do que estava prestes a acontecer. A mensagem não é somente para nós, mas para todas as nações. O cumprimento da profecia de Isaías se aproxima. Eu te dei como luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até aos confins da terra. Isaías 49:6. Entretanto, a ideia de pregar aos gentios estava recheada de controvérsias. Os apóstolos se entreolharam, uma mistura de temor e empolgação nas expressões. A dúvida pairou no ar, como nuvens prestes a despejar uma tempestade. Como iriam tais palavras ser recebidas? Eles estavam dispostos a romper com as tradições que tão profundamente os formaram? A noite avançava, e um silêncio reflexivo se abateu sobre o grupo. Cada um ponderava as promessas e as realidades diante deles. As orações fervorosas intercediam, e a chama do Espírito Santo os envolvia. E naquele momento, uma nova decisão formalizou-se entre eles: não haveria mais barreiras. Vamos nos preparar, disse Pedro, sua voz agora firme como rocha. A obra de Deus não é restrita, e nós somos seus instrumentos. Vamos até Cornélio, e veremos o que o Senhor realizará. A madrugada seguinte espelhava um novo amanhecer, e com ele, uma mensagem que cruzaria fronteiras e abriria portões que antes pareciam intransponíveis. Enquanto os apóstolos se preparavam para a missão, um conjunto de visões e revelações fervia em seus corações. O propósito divino se tornava evidente, e a coragem renascia em suas almas. Mas em meio a estas decisões, outra questão se levantava. Quem eles encontrariam ao chegarem a Cornélio? E o que mais Deus, em sua soberania, estava prestes a revelar? E assim, a inquietação continuava. A profecia estava se desvelando, e a história de redenção estava prestes a atingir novos horizontes. Enquanto o sol surgia ao horizonte, lançando um brilho dourado sobre Jerusalém, os apóstolos se levantaram para atender ao chamado do Senhor. A cidade ainda estava envolta em sono, mas o coração dos discípulos pulsava com um anseio intenso de testemunhar a grande obra que Deus estava prestes a realizar. Pedro, determinado e resoluto, levou seu olhar ao grupo. Que cada um de nós esteja preparado em oração. Nosso caminho será cheio de desafios, mas onde estiverem as dificuldades, ali também estará o Senhor. A viagem para a casa de Cornélio não seria apenas um deslocamento físico, mas uma jornada espiritual que os transformaria. Chegando ao lar do centurião, Pedro foi envolvido pelo ambiente. Ele ouviu as vozes suaves que vindas de um espaço iluminado, onde uma multidão de gentios aguardava ansiosamente. Cornélio, homem íntegro e temente a Deus, estava entre eles, fervorosamente buscando orientação e resposta das promessas divinas. Havia algo de especial naquela reunião, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir. Como o Senhor tem conduzido você, Cornélio? Perguntou Pedro, sua voz ecoando com autoridade e compaixão. Cornélio, assombrado pela presença dos apóstolos e pela esperança que pairava no ar, respondeu: Eu sou um homem de oração, e em uma visão, o Senhor me disse para buscar você e ouvir suas palavras. Vindo de Israel, você traz a verdade. A presença do Espírito Santo tornou o ambiente elétrico. Pedro, então,
começou a compartilhar a história de Jesus, desde sua vida até a crucificação e a gloriosa ressurreição. Enquanto falava, uma ignição aconteceu entre aqueles ouvintes. Seus corações começaram a se abrir, e as barreiras religiosas e culturais começaram a ser dissolvidas em poder. Lembrou-se das Escrituras, de como o próprio Jesus dissera em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo moveu-se de forma poderosa entre os gentios, e, para espanto de todos, começou a derramar-se sobre eles como uma tempestade em dia sereno. As vozes que ao início eram hesitantes agora se erguiam em adoração e súplica. Eram novas criaturas em Cristo, sendo libertas da culpa e da escuridão, e nascidas de novo na luz. A cena era de tirar o fôlego, a conversão dos gentios, a explosão de encerramento das barreiras raciais e religiosas. Pedro, perplexo diante da glória de Deus, lembrou-se da visão que lhe fora apresentada e da indignação que sentirá anteriormente. Como poderia ele, um judeu, valorizar tão intensamente as tradições acima da ordem sagrada que Deus havia estabelecido? Como pode alguém resistir à água, se esses homens receberam também o Espírito Santo, assim como nós? Pedro declarou, movido pelo poder do Senhor. E assim, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Os apóstolos observavam com admiração e temor o cumprimento das promessas proféticas que antes pareciam distantes. O fragmento de uma nova aliança estava se revelando, e a prática da fé, agora vibrante, indicava que a glória de Deus não conhecia limites. Mas no fundo da alma de Pedro, uma nova inquietação crescia. O que mais o Senhor havia reservado para aqueles que acreditavam? Cropeteados e aguardando o dia do Senhor, já na sua fragilidade, compreenderiam eles a profundidade desse ato divino de inclusão? No momento de êxtase espiritual, enquanto os gentios eram batizados, uma nova sombra lançou sobre o horizonte da fé em expansão. As vozes de quem se opunha à obra do Senhor começavam a sussurrar em Jerusalém. Os líderes religiosos e os que se sentiam ameaçados pela inclusão dos gentios se mobilizariam para desacreditar esse movimento? O que mais se desvelaria no desenrolar desse plano soberano de Deus? E assim o capítulo de uma nova era começava, mas com a incerteza do que o futuro ainda traria. Na manhã seguinte ao batismo de Cornélio e sua família, Pedro e os apóstolos se reuniram em oração, buscando a orientação divina para o que estava por vir. O ar estava pesado com a expectativa e a incerteza, enquanto os discípulos sentiam o peso da tarefa de espalhar a palavra entre todos os povos. A glória do Senhor resplandecia em seus corações, mas a preocupação com o que poderia surgir do alto clero de Jerusalém não os deixava. Os rumores sobre a inclusão dos gentios se espalharam rapidamente pela cidade. O som de vozes iradas e debates acalorados ecoava nos pátios do templo. Era um momento de tensão, pois os líderes religiosos estavam preocupados com a influência crescente que a nova seita poderia ter sobre o povo. Na sinagoga, um fariseu, conhecido por sua erudição e zelo pela lei, levantou-se para se opor ao movimento dos apóstolos. Por que festejar a inclusão dos gentios? Eles são impuros. A lei deve prevalecer, exclamou, levantando a mão em indignação. Enquanto isso, Pedro, tomado pela coragem do Espírito Santo, decidiu que não poderia mais ficar em silêncio. Ele se dirigiu aos apóstolos, que olhavam para ele com expectativa. Irmãos, devemos nos antecipar e explicar o que Deus fez. O Senhor nos chamou não apenas a nós, mas também a eles, os gentios. Como podemos fechar os olhos à obra que ele já está realizando? Chegando à sinagoga, Pedro tomou sua posição diante da congregação e, com a voz firme e corajosa, começou a contar o que ocorreu na casa de Cornélio. Ele compartilhou a visão que teve e como o Senhor lhe disse, não chame impuro o que Deus purificou. Com cada palavra, a sala se enchia de murmúrios, e muitos olhares eram lançados de incredulidade e dúvida. Deus não faz acepções de pessoas. Pedro prosseguiu, sua voz tremendo com fervor. Nós, que fomos escolhidos inicialmente como portadores da promessa, agora vemos que a misericórdia de Deus se estende a todos os lugares. No fundo, ele se lembrava da profecia de Isaías, e será que, na casa de meu pai, haverá um lugar para todas as nações. Isaías 56, 7.
a narrativa de Pedro atraiu tanto ceticismo como curiosidade. Entre os membros da sinagoga, alguns começaram a questionar: podemos ignorar os sinais do Senhor? De fato, a presença do Espírito Santo não fez distinção entre nós e eles. As vozes começaram a se entrelaçar, e uma atmosfera de debate fervoroso tomou conta do ambiente. Foi então que um dos apóstolos, João, levantou-se, tocando com suavidade no coração da congregação, pediu um momento de reflexão. Se Deus está agindo com tanto poder e graça, mesmo entre aqueles que consideramos diferentes, devemos nós abrir nossos corações e concordar com sua vontade? Não estaríamos, assim, lutando contra Deus? As palavras de João ressoaram, e um silêncio pesado caiu sobre a sala. A luta interna entre tradição e revelação divina tomou conta dos líderes religiosos. Naquela tensão, a presença do Espírito Santo se fez sentir, e muitos começaram a se perguntar qual seria a verdadeira essência da obra que estavam testemunhando. À medida que o debate prosseguia, um murmúrio de esperança começou a se espalhar. Entre os fariseus, alguns corações já tinham começado a se amolecer diante da revelação da graça. As vozes de oposição começaram a ser entrecortadas por questionamentos sinceros. E nesse momento de incerteza e transformação, Pedro ouviu uma voz familiar ecoar em seu espírito, como se o Senhor estivesse enfatizando: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1h12. No entanto, enquanto o Espírito estava em movimento e as barreiras da incredulidade começavam a ruir, uma nova obscuridade se aproximava. De onde menos se esperava, uma perseguição se formaria para questionar e desacreditar a nova fé. Mais uma vez, Pedro sentiu o frio na espinha ao entender que o combate pela verdade apenas começava. O que mais o Senhor traria à luz em seu plano soberano? E quem, por fim, se levantaria para se opor aos avanços divinos? As respostas ainda estavam no ar, mas uma certeza se firmava: o reino de Deus avançaria, e seus portadores, agora mais do que nunca, precisavam estar preparados. Em seus corações, ressoava a promessa de que no final de tudo, talvez sua luta fosse a porta aberta para a salvação de muitos. Nande. A revelação ainda não tinha terminado. Os dias se arrastaram pesadamente após aquele fervoroso debate na sinagoga. Pedro e os apóstolos continuaram a pregar por Jerusalém, mas cada passo que davam era enredado em uma nuvem de inquietação. As vozes de dúvida que surgiam nos templos e praças pareciam multiplicar-se como sombras inquietas, e a resistência à mensagem da cruz se tornava evidente. 2 dias após o clamor na sinagoga, Pedro sentiu que a urgência de Deus estava em alta. Reuniu os apóstolos em um local apartando, longe dos olhares curiosos. Irmãos, somos homens comuns, mas temos um chamado grande. Eu ouvi do Senhor que devemos ser luz nas trevas e sal na terra. A nossa missão é clara, mas a oposição também se ergue contra nós. Suas palavras ecoaram, carregadas de intensidade e determinação. Certa manhã, enquanto oravam fervorosamente, um homem de andar apressado entrou na sala, seus olhos estavam cheios de pânico. A oposição se intensificou. A palavra de nosso ensino chegou ao sinédrio. Eles planejam nos prender e até nos silenciar. As palavras foram como um golpe físico para os apóstolos, mas Pedro não permitiu que a desesperança o dominasse. Ele lembrou do que escrevera em sua primeira carta: não temais as ameaças deles. 1 Pedro 3:14. Não podemos nos deixar intimidar! Exclamou Pedro, encontrando força nas promessas de Deus. A mão do Senhor está conosco. Se o Senhor está por nós, quem poderá ser contra nós? Romanos 8:31. Os apóstolos assentiram, sentindo a sustância de seus corações se unir em fervor. Eles concluíram que mesmo em meio a uma tempestade, precisavam se manter firmes na fé. Na inquietação que os cercava, um milagre inesperado surgiu. Um paralítico conhecido como Enéas, que havia passado os últimos 8 anos em um leito, foi trazido a eles. Alguém havia reconhecido que a presença de Pedro e dos apóstolos podia significar a cura. Movido por compaixão, Pedro se aproximou, como um servo que reconhece o poder do seu senhor. Enéas olhou com expectativa, seus olhos refletindo a dor de sua condição.
Enéas, disse Pedro, sua voz repleta de autoridade vinda do alto, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Com um momento suspenso no tempo, o homem imediatamente se levantou, os laços da incomensurável dor se desfazendo diante da fé verdadeira. Um grito de alegria e espanto ecoou, e a presença do Senhor se mostrou gloriosa através daquela cura. As notícias se espalharam como fogo, conduzindo multidões a ver e crer. Porém, à medida que muitos eram acrescentados àquelas fileiras de crentes, um sopro mais sinistro pairava sobre a cidade. O Sinédrio se reunirá e deliberou. É preciso fazer algo contra essa seita que está contaminando o povo. Um dos membros mais influentes ergueu a voz, cunhando um plano para trazer Pedro e os apóstolos diante do tribunal. Enquanto as vozes se acirravam entre as paredes da sala do Sinédrio, Pedro buscou nos céus a claridade de direção. Senhor, com o que agora enfrentamos, fortalece-nos e dá-nos ousadia para falar a tua palavra, mesmo diante dos mais poderosos. A atmosfera tornou-se densa, e ele intuiu, com um arrepio no coração, que em breve a verdadeira batalha espiritual se desenrolaria. Mas antes que pudessem acalmar seus corações, uma visão impressionante interrompeu suas orações. Vários anjos, resplandecentes de luz, se apresentaram a eles. Mantenham-se firmes na verdade e preguem o Evangelho ao mundo inteiro, pois a salvação não é apenas para os judeus, mas para todas as nações. O plano de Deus é maior do que suas imaginações. Nesse momento sagrado, o coração de Pedro se encheu de uma certeza inabalável. O Senhor já tinha traçado um caminho pelo qual a sua glória não apenas brilhará em Jerusalém, mas se estenderá até os confins da terra. O que mais o Senhor preparara diante deles? Quais os mistérios ainda a serem revelados na teia do plano soberano de Deus? Com cada lugar atingido, cada alma resgatada, o que mais viria em cumprimento promissor? Aquele instante de confirmação não apenas selou a determinação dos apóstolos, mas fez ecoar uma verdade: a luta seria grande, mas a graça que lhes fora dada, ainda maior. A revelação do propósito divino não anunciava apenas perseguições, mas a grandeza dos planos eternos que estava por vir. A jornada apenas começava, e eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir, seguros da proteção do Altíssimo. Dias se passaram, e a tensão em Jerusalém aumentou. Enquanto Pedro e os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo, uma inquietação crescia nas ruas, à medida que as vozes do Sinédrio ecoavam ameaças, despertando temor entre os crentes. Contudo, a mensagem da ressurreição de Cristo pulsava viva em cada coração que havia sido tocado. Certa tarde, Pedro decidiu que não podiam permanecer em silêncio. É tempo de agir e testemunhar as obras que o Senhor tem feito entre nós. Disse ele, e com fervor, reuniram-se em uma casa onde muitos já se juntavam, ansiosos por ouvir. O cheiro do incenso e o som de corações clamando por coragem preenchiam o ambiente. Ali, Pedro começou a relatar as maravilhas que Deus havia realizado. Estive em oração, irmãos, e a presença do Senhor nos foi revelada novamente. Um milagre aconteceu. O coxo de 8 anos, Enéas, curou-se e sua vida foi restaurada. O Senhor está vivo entre nós. As palavras de Pedro se espalharam como fogo, reacendendo a chama da fé nos corações ao redor. Em meio à atmosfera de expectativa, um homem de expressão sombria, de roupas adornadas e autoridade ao seu redor, entrou. Era Gamaliel, renomado mestre da lei, que sempre refletia sobre as dificuldades que surgiam na cidade. Ele se aproximou e, com o olhar firme, dirigiu-se aos apóstolos. Irmãos, é sábio que consideremos bem as ações que este caminho está tomando. Se isso for de Deus, não poderemos enfrentá-lo. As palavras de Gamaliel criaram um murmúrio entre os presentes, pois muitos lembravam-se de falsos profetas que já haviam surgido e desaparecido. Mas Pedro, sob a unção do Espírito, respondeu: não basta estarmos atentos às vozes do mundo. Precisamos obedecer a Deus, e Ele não é homem para que minta. Se somos perseguidos, o fazemos pelo nome de Jesus. A declaração de Pedro repercutiu em todos, ecoando a coragem do apóstolo. O cântico de louvor imediatamente emergiu entre o povo ali reunido, enquanto gestos de adoração ascendiam ao céu. Na manhã seguinte, a cena se intensificou.
Uma multidão se congregou em volta do templo. Pedro e os apóstolos estavam ali, inabaláveis. A mensagem da ressurreição de Cristo se espalhava como uma onda, tocando vidas de diferentes origens e condições sociais. Milagres começaram a acontecer ao redor deles, doentes eram curados, e aqueles que estavam oprimidos encontravam libertação. Com a agitação à sua volta, os membros do Sinédrio não puderam ignorar as transformações que ocorriam. Decidiram então enviar soldados para prender os apóstolos, mas ao chegarem ao templo, encontraram-no vazio, exceto por um fantástico milagre: os apóstolos estavam a pregar no pátio. As notícias chegaram até eles, e a perplexidade tomou conta dos líderes religiosos. Como isso é possível? Um dos membros murmurou, sua incredulidade evidente. Eles devem ser silenciados, mas essa força não pode ser negada. Apressadamente, procuraram os apóstolos, e ao vê-los novamente, ouviram uma explosão de fé que ecoava além de suas ameaças. Pedro, com olhos firmes e coração cheio de convicção, clamou: Irmãos, se o Senhor nos for chamado para sofrer, é um privilégio, pois estamos vivendo o cumprimento das Escrituras. E no lugar onde foi dito que vós não sois o meu povo, ali ser-vos-á chamado, filhos do Deus vivo. Romanos 9:26. Diante da resistência crescente, Gamaliel mais uma vez interveio, advertindo que se o movimento fosse de Deus, seria inútil tentar detê-lo. Não, é a crença naquele que ressuscitou dos mortos que nos faz perseverar. Se Deus estiver por nós, quem poderá nos deter? Ele exclamou. Um silêncio caiu sobre o Sinédrio, e um novo mistério se formou nas mentes dos presentes. A palavra anunciava um poder maior do que eles podiam imaginar. Mais uma vez, o céu pareceu se abrir, e a presença do Altíssimo envolveu a reunião. Em meio ao dilema, ficou em aberto a questão: quais outros planos Deus tinha para seus servos? O que mais ele estava prestes a revelar sobre a grandeza de seu reino? Assim como a tempestade previa os mistérios de um novo amanhecer, certeza e dúvida tomavam o mesmo espaço. Qual seria o próximo desdobramento do plano soberano de Deus? Os dias seguiam, e com eles, a ousadia dos apóstolos crescia sob a liderança do Espírito Santo. Em cada esquina de Jerusalém, o nome de Jesus ressoava nas vozes dos crentes, e os milagres se tornaram impossíveis de ignorar. As multidões não só se reuniam em busca de cura, mas também de esperança, e, curiosas, desejavam ouvir as palavras dos homens que andavam com Cristo. Pedro e os apóstolos, repletos da unção divina, realizavam milagres notáveis. Certa manhã, um homem conhecido por muitos em Jerusalém, que havia sido coxo desde o nascimento, foi trazido até eles. A multidão, ansiosa, observava o desenrolar daquela cena com expectativa palpável. Pedro olhou nos olhos do homem e, com firmeza, declarou: Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:06. Os braços do coxo se fortaleceram, suas pernas vacilaram por um momento, e então, num átimo, ele se levantou, louvando a Deus em alta voz. O templo ecoou com gritos de louvor, e a multidão aplaudiu o que testemunhara. Grandes obras o Senhor tem feito! Exclamavam, muitos se ajoelhando em adoração. A excitação não passou despercebida. À medida que os apóstolos ganhavam influência, as sombras de apreensão se espalhavam entre os líderes judaicos. O Sinédrio convocou uma nova reunião, seus rostos marcados pela inquietação e ciúmes. Isso não pode continuar, disse um dos membros, olhando fixamente para Gamaliel, cujo olhar contemplativo indicava uma luta interna. Precisamos silenciá-los antes que toda a cidade se torne crente neste Cristo. Gamaliel, ponderando sobre a gravidade da situação, ergueu a voz. Irmãos, lembremo-nos de Tudas e Judas, aquele da Galileia. Eles levantaram movimento, e se não eram de Deus, acabaram em ruínas. Se este é, não poderemos lutar contra Deus. As palavras do sábio mestre trouxeram um clima de reflexão, mas não a aceitação. Eles decidiram prender os apóstolos novamente, endurecendo seus corações diante da obra divina. Enquanto Pedro e os outros apóstolos eram levados diante do Sinédrio, um óleo da fidelidade descia sobre eles. As prisões, que visavam encerrá-los, não podiam conter a presença de Deus entre eles.
Devemos obedecer a Deus antes que aos homens, proclamou Pedro diante da assembleia irada. Como um rio poderoso, a verdade desagou dos lábios do apóstolo: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, e ele é quem nos outorgou o Espírito Santo. Atos 5:30-32. A raiva acendeu-se nos corações dos líderes, mas a palavra de Deus não poderia ser ignorada. Em meio a esse tumulto, uma luz de esperança acendeu-se para muitos. Estes homens são notáveis. Que façamos algo antes que sejamos considerados injustos, argumentou Gamaliel, percebendo a humanidade oculta no medo deles. Após uma breve deliberação, decidiram liberar os apóstolos, mas não sem advertências. Quando foram soltos, saíram do sinédrio regozijando-se, considerando-se dignos de sofrer pela causa do Senhor. Não silenciaremos sobre as obras dele, afirmaram, e logo retornaram, pregando o evangelho nas ruas, enquanto aqueles transformados pelo poder de Deus agregavam-se à fé. A tensão em Jerusalém transbordava, e sinais de que o plano soberano de Deus se manifestava de maneira grandiosa estavam em todo lugar. Enquanto as almas continuavam a ser tocadas, o que mais aguardava os apóstolos nas próximas horas? O que Deus tinha reservado para aqueles que colocavam a fé acima das ameaças? As perguntas pululavam no ar, e um novo mistério pairava diante deles, como uma promessa divina ainda por se cumprir. Enquanto os apóstolos se retiravam do sinédrio, um fervor contagioso preenchia seus corações. As advertências não abalaram sua confiança, ao contrário, ampliaram sua determinação em testemunhar sobre Jesus. Ao retornarem a seus irmãos, relataram tudo o que havia acontecido, e todos juntos levantaram suas vozes em oração. Soberano Senhor, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, considera as ameaças deles e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Atos 4:24-29. A atmosfera era elétrica, cheia da presença do Espírito. Com o clamor da congregação, o lugar onde estavam reunidos estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo, falando a palavra de Deus com ousadia. Atos 4:31. O avivamento prometido estava em curso, e milagres se tornavam frequentes à medida que a fé se espalhava como fogo. A voz do alto ressoava em seus corações, enquanto os apóstolos continuavam a realizar sinais e maravilhas. Num dia seguinte, Pedro passou pela porta do templo, e à sombra de sua passagem muitos buscavam se colocar ali, na esperança de que, ao menos, sua sombra tocasse neles e os curasse. Atos 5:15. O Espírito de Deus estava evidente, e o povo se aglomerava, não apenas em busca de cura, mas tocados pela esperança em Jesus. No entanto, enquanto os milagres se multiplicavam e a fé florescia, a oposição dos líderes religiosos não diminuía. O Sinédrio, temendo a perda de controle, decidiu intensificar suas abordagens. Um decreto foi expedido: quem falasse o nome de Jesus, mesmo no sussurro, enfrentaria severas consequências. Era um plano audacioso, mas os apóstolos, com seus rostos firmes, estavam profundamente convictos. A visão de Jesus, ressuscitado em glória, os impulsionava. Na calada da noite, uma ação secreta foi arquitetada. Os apóstolos foram presos e colocados em uma prisão de alta segurança, longe das multidões que cresciam a cada instante. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor desceu à prisão, apagou as correntes e abriu as portas com um brilho que iluminou o escuro. Ide, e apresentai-vos no templo, e falai ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5:20, disse o anjo. Assim, como se fossem guiados por um poder sobrenatural, eles deixaram a prisão. Assim que amanheceu, a cidade despertava e a voz dos apóstolos começou a ecoar novamente, não em um lugar escondido, mas bem dentro do templo. Eles proclamavam as boas novas de Jesus, desafiando ameaças com coragem indomável. O Sinédrio foi rapidamente convocado, incapaz de compreender como aqueles homens, a quem julgaram encerrados, podiam estar novamente diante de todos. A perplexidade reinava quando um dos guardas entrou. Relataram que a prisão estava trancada, mas os prisioneiros não estavam lá. Que é isso que fazeis? Indagou o sumo sacerdote, com raiva e incredulidade em sua voz. Chegando ao clímax, a confrontação entre a luz e a escuridão se intensificava,
e o que parecia ser uma vitória definitiva para os líderes religiosos tornava-se um palco para a manifestação gloriosa do poder de Deus. As palavras de Pedro, ressoando com firmeza, proclamavam: é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Mas, se pensavam que a prisão era o fim, ainda havia mais. Um mistério ainda não revelado estava prestes a ganhar forma, trazendo à tona uma verdade que transcendia as barreiras da cidade e ultrapassaria as gerações. A multidão, cada vez mais ansiosa, clamava por compreensão, e a voz do céu estava prestes a falar, trazendo uma revelação que ligaria o passado ao futuro, abrindo os olhos de muitos. O que o Senhor ainda teria guardado para os que se mantivessem firmes na fé? A resposta estava à porta, aguardando para ser revelada. Enquanto a confusão tomava conta do sinédrio, os apóstolos continuavam sua pregação no templo, arrebatando a atenção do povo. A multidão estava em ebulição, e a pergunta pairava no ar: quem são esses homens que falam com tanta autoridade? O Espírito do Senhor estava sobre eles, e o impacto de sua mensagem reverberava nas almas, trazendo esperança e cura. Começou a surgir um murmúrio entre as massas, uma espécie de reconhecimento de que aqueles homens eram verdadeiramente instrumentos de Deus. Simão Pedro, em um momento de ousadia, se dirigiu diretamente aos líderes religiosos. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro, Atos 5:30. Suas palavras cortaram o coração da elite religiosa como uma espada afiada, pois estavam diante da verdade, e aquela verdade era inegável. Contudo, a raiva e a soberania do sinédrio não se deixavam abalar tão facilmente. A abordagem dele se tornava mais visceral. Um dos conselheiros, chamado Gamaliel, levantou-se e pediu silêncio. Com muita sabedoria, ele falou sobre movimentos anteriores que haviam se dissipado, advertindo seus colegas a não agirem precipitadamente contra os apóstolos. Se este conselho ou esta obra é de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis desfazê-los. Atos 5:38-39. Suas palavras trouxeram uma breve pausa, mas as inseguranças dos líderes não se dissiparam. Enquanto Gamaliel falava, os apóstolos foram chamados de volta, e além das ameaças, um novo pesar pesou sobre eles. Eram açoitados, mas não amedrontados. Cada golpe que sofreram era um selo de sua fé, uma marca que testemunhava do poder de Cristo ressurreto. Com grande alegria, saíram do sinédrio, conscientes de que haviam sido considerados dignos de sofrer pelo nome. Atos 5:41. Reunindo-se mais uma vez com os irmãos, compartilharam suas experiências, e a unidade do Espírito encheu o lugar. Eles oraram, e com cada lágrima derramada e cada clamor elevado, a confiança no Senhor se fortalecia. Ó Senhor, vê as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4:30. A batalha estava longe de terminar. O vento do Espírito enchia agora não apenas o templo, mas também as casas e as ruas, e palavras de sabedoria e profecia começaram a fluir dos apóstolos para aqueles que se reuniam em adoração. Milagres destacados estavam acontecendo, os enfermos eram curados e os endemoninhados libertos. Aqueles testemunhos alastravam uma faísca que começava a incendiar a cidade. Com cada novo milagre, as notícias se espalhavam, atraindo mais e mais pessoas. Entretanto, o sinédrio ratificava seus planos, decididos a apertar o cerco sobre os apóstolos, sem saber que, muitas vezes, esses planos de oposição estavam servindo para cumprir propósitos maiores estabelecidos por Deus. Foi então que uma nova revelação começou a emergir entre o povo. Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 6:7. O que parecia ser um confronto final tornava-se, na verdade, uma porta de acesso para a salvação, um testamento da graça que permeava os limites da religião e da tradição. Assim, o plano soberano de Deus começava a se desdobrar, revelando que mesmo as oposições mais cruas podiam ser utilizadas para a glória do Altíssimo. E, enquanto não sabiam, uma transformação profunda estava se preparando para ecoar através da história, um gesto de compaixão que atingiria até os corações mais endurecidos. Ficou uma pergunta no ar: o que mais o Senhor tinha reservado para este povo que nele crê? O próximo ato estava prestes a ser revelado.
Com o espírito inflamado pela ousadia e pelos milagres, os apóstolos continuaram a se reunir e a orar, despertando um senso de urgência em todos os crentes. No entanto, a tensão que permeava Jerusalém não se dissipava. Os sussurros e os olhares desconfiados dos líderes religiosos persistiam, e o sinédrio estava determinado a silenciar aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Em meio a isso, uma nova preocupação surgiu entre os apóstolos. Os mais vulneráveis da comunidade, as viúvas e os necessitados, estavam sendo negligenciados nas distribuições diárias de alimentos. Não podemos ser apenas pregadores da palavra, mas também servos, declarou Pedro, sua voz ecoando a visão de um evangelho completo, um que cuidasse tanto do corpo quanto da alma. Foi então que uma sugestão, vinda por intervenção do Espírito, surgiu: era necessário escolher diáconos, homens cheios do Espírito e de sabedoria, que pudessem cuidar das necessidades materiais da comunidade. Assim, foram convocados todos os discípulos, e após oração e busca ao Senhor, escolheram 7 homens notáveis, incluindo Estevão e Felipe, para este novo ministério. Embora o trabalho seja amplo, é nosso dever pregar a palavra, disse Pedro. Ele viu a operação do Espírito em cada um dos escolhidos, afirmando que a obra estendia-se além dos apóstolos. E ao oferecerem suas mãos a serviço, eles demonstraram que o reino de Deus estava se expandindo em todos os aspectos, não apenas por meio de sinais e maravilhas, mas através da compaixão prática. Mas não demorou muito até que Estevão, um dos diáconos, ganhasse notoriedade. Ele não apenas serviu à mesa, mas também foi cheio de graça e poder, realizando milagres e prodígios entre o povo. Suas palavras eram como fogo, queimando em seu coração. Estevão proclamou a verdade de Cristo com tanta paixão que logo atraiu a atenção indesejada do sinédrio, que não poderia ignorar alguém que se tornava cada vez mais uma voz poderosa na comunidade. A oposição que se levantou contra Estevão foi intensa e feroz. Testemunhas falsas foram apresentadas, e sua defesa diante do sinédrio foi um poderoso testemunho do que Deus havia realizado na história do seu povo. Ele fez um extenso relato da história israelita, destacando como os líderes rejeitaram os profetas e, ultimamente, crucificaram o justo. Mas em meio a essa eloquência, Estevão foi tomado de uma visão celestial. Olhando para os céus abertos, ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:56, proclamou, desafiando ainda mais a ira dos que o cercavam. Aquela declaração se tornou um grito de fé, um testemunho poderoso que culminou em sua condenação. Em um acesso de raiva, os membros do sinédrio taparam os ouvidos e o arrastaram para fora da cidade, onde o apedrejamento começou. Enquanto isso, Estevão, com os olhos fixos em Jesus, clamou: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7:60. Em seu último suspiro, ele não apenas se tornou um mártir, mas iniciou um movimento que os apóstolos nunca poderiam imaginar. A partir daquela tragédia, uma intensa perseguição sobreveio à igreja. Contudo, ao invés de ser um sinal de derrota, tornou-se um catalisador para a expansão do Evangelho. Os crentes, dispersos pela cidade, levaram consigo a mensagem de Cristo aos lugares que nunca haviam imaginado, pregando e falando de sua graça. Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, liderou essa perseguição. A paixão que ele tinha pela lei o empurrava a caçar cristãos, e ele se tornava o rosto da resistência religiosa contra a nova fé. No entanto, essa mesma fúria e determinação que o apoiavam seria, em breve, confrontada pela luz de Cristo. Que planos havia Deus ainda reservados? Os apóstolos se perguntaram, enquanto, em meio à dor da perda de Estevão, uma onda de compromisso e fervor se erguia entre eles. As fronteiras do reino de Deus estavam se expandindo, mas e os novos desafios que vieram junto com as perseguições? E o que se tornaria de Saulo, o caçador? As perguntas pairavam no ar à medida que os apóstolos se preparavam para enfrentar o que estava por vir, certos de que a soberania de Deus nunca deixaria de lhes revelar a salvação e transformação até os que pareciam mais distantes. E assim, a saga da missão se desenrolava, prometendo revelações ainda mais profundas da graça divina que estava prestes a alcançar até mesmo os mais relutantes dos corações humanos.